Ok, professor. Então, vamos lá. Essa aula aqui é uma aula que eu costumo dar para o curso de farmácia, tá? Na disciplina de citopatologia oncótica, mas lógico, eu fiz umas modificações para não trazer, de fato, coisas específicas de lá e trazer um geral para vocês, tornando ela, então, uma aula dentro dessa morfa do sistema reprodutor, tá? Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o sistema reprodutor feminino dentro dessa citologia ginecológica, tá bom? Então, quando a gente fala do sistema reprodutor feminino e trazendo a visualização na microscopia da citologia, então a citologia dentro dessa área ela é um ramo das ciências farmacêuticas e biomédicas que investiga as doenças através de modificações celulares, tá? Então a gente vai visualizar a partir de agora características citoplasmáticas e características nucleares de dentro dessa célula, tá? Olhando ela por completo. Então, eu faço a visualização e a análise do núcleo e faço a visualização e análise do citoplasma, para saber o que pode estar acontecendo ou não com essa célula. Posteriormente a essa visualização dessas células, nós fazemos a visualização do tecido. Então, geralmente, quem faz essa visualização é um histologista, que olha o tecido por completo. E a citologia olha as células em específico que fazem parte daquele tecido, tá bom? Essa citologia, ela iniciou o seu trabalho, a sua investigação, através da invenção do microscópio óptico, tá? Então, esse microscópio, quando ele foi criado, ele era monoocular, então ele tinha apenas uma ocular e você com 2 olhos. Então, tu imaginas a dificuldade que era. Você trabalhava primeiro com um olho, depois você trabalhava com o outro, e assim você ia desgastando a tua visão de uma forma absurda, né? Posterior à criação desse microscópio monoocular, nós tivemos a criação do microscópio biocular, que é o microscópio que a gente trabalha até hoje, tá? Então, nós temos aqui 2 oculares com algumas objetivas. As principais objetivas utilizadas dentro desse ambiente da histologia e da citologia é a objetiva de aumento de 4 vezes, a objetiva de 10 vezes e a objetiva de aumento de 40 vezes. São as 3 objetivas que a gente usa nesse ambiente de visualização de célula e de tecido, tá? Esse aqui é um modelo de microscópio que nós temos lá na faculdade, inclusive. É um modelo muito bom, tá? Com as objetivas, o cuidado mesmo que a gente tem que ter, e isso aí eu jogo para vocês, meninos, desde os primeiros períodos, cuidado e higiene com esse microscópio, tá? Fazer a utilização dele da forma correta. Eu utilizei a objetiva. Após a objetiva, aliás, após ter utilizado esse microscópio, faça a limpeza dele. Um simples algodãozinho, passa lá na objetiva, depois passa lá na ocular, tá? Faz aquela limpeza desse microscópio para que o próximo colega que venha utilizar não tenha prejuízo, tá bom? Isso aí eu acho, eu não sei se vocês já tiveram aula de microscopia, mas vocês vão ter, provavelmente na celular e molecular. Acredito que geralmente é o professor que dá essa aula de introdução à microscopia, tá bom? Mas se vocês não tiverem, a gente também vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Bom, através então dessa criação desse microscópio óptico já na biocular, nós tivemos então um senhor chamado Papa Nicolau, tá? Do tal do preventivo de Papa Nicolau, tá? Que foi através dele, através dos estudos dele, é que nós conseguimos fazer de fato a técnica de coleta desse preventivo, o processamento desse preventivo, tá? E a coloração dessa amostra, tá? Então, vocês vão observar no decorrer da nossa aula de hoje que é muito importante a forma como a gente cora essa nossa lâmina, seja ela no tecido, seja ela na célula propriamente dita, porque você consegue visualizar nitidamente o que é que está tendo ali,
tá? Através da coloração, você consegue observar se essa paciente está tendo um simples processo inflamatório ou se ela já está entrando num grau de neoplasia, tá? Então, a coloração ela é importantíssima no ambiente laboratorial. Então, é recomendado que você trabalhe com corantes efetivos, com corantes bons, tá? Eu até brinco com os meninos que hoje você montar um laboratório de citopatologia não é caro, tá? Porque eu acho que mais ou menos o que é mais caro dentro do laboratório seria o microscópio, tá? Mas aí você consegue encontrar microscópios bons no mercado em preços relativamente bons, tá? Então a coloração ela é barata, a lâmina ela é barata, então é mesmo ter paciência, ter cautela, tá? E outra coisa, quando a gente vai para esse ambiente na histologia, aí nós temos o aparelho que faz o corte dessas lâminas de tecido, que aí ele é um pouquinho mais caro, mas o teu retorno ele é muito imediato, tá? Quando você consegue ter o teu laboratório de uma forma efetiva, tá? Para que serviu essa invenção do microscópio, trazer esses estudos de Papa Nicolau, tá? A respeito desse preventivo, para permitir um melhor detalhamento e estudo das estruturas celulares, tá? Então, o que seria esse exame citopatológico, o que seria esse exame preventivo? É a preparação da amostra para observação microscópica das células de forma individualizada. Então, a partir daqui, você vai pegar a lâmina daquele paciente e estudar aquele paciente em específico. Terminou de fazer a leitura daquele paciente, lauda aquele paciente e vamos para o próximo paciente, tá? Mas a partir daqui, você tem a individualização de cada paciente. E isso é fantástico. Tanto quando a gente fala na célula, quando a gente já fala para o ambiente dos patologistas, na visualização dos tecidos, é trabalho individual. É a lâmina de cada paciente que a gente estuda primeiro. E aí lauda para depois iniciar um outro paciente, um outro procedimento, tá? Então aqui eu trouxe para vocês, meninos, a visualização dessas células do colo uterino, tá? Aqui nós temos características de células metaplásicas. Só adicionar um colega aqui. Entrou? Pronto. Aqui nós temos características de células metaplásicas, tá? Que são células que já estão sofrendo processo inflamatório, processo infeccioso. Processo inflamatório, processo infeccioso, tá? Aqui nós conseguimos visualizar um aumento nuclear, tá? Bem característico de células agredidas por conta de processo de lesão ou de agressão. Essas células, gente, elas são muito comuns de serem visualizadas quando a mulher não faz o período de parada. O que seria esse período de parada? É recomendado que antes da realização do preventivo dela, ela mantenha, aliás, não tenha relação sexual nas últimas 48 a 72 horas, tá? Por quê? Porque o ato sexual propriamente dito, pênis para vagina, o ato da entrada desse pênis, ele acaba promovendo lesões, microlesões nessa cavidade vaginal, tá? E o que poderia se confundir com uma agressão, uma lesão de fato por micro-organismo, sendo que na verdade foi uma simples lesão por conta do ato sexual, tá? Então, recomendado é que essa mulher não tenha relação sexual de 48 a 72 horas antes da realização desse preventivo, tá? E aqui a gente visualiza as células normais, tá? Com o núcleozinho pequenininho e o citoplasma abundante, que é a característica da normalidade desse tipo celular, ok? Falando então sobre esse preventivo, o objetivo dele foi o quê? Para que a gente conhecesse as patologias envolvidas nesse colo uterino, tá? E quando nós falamos dessas patologias, nós falamos logo do extremo, que seria o câncer de colo de útero, tá? Meninos, o câncer de colo do útero, ele infelizmente é um dos maiores cânceres relacionado à frequência nas mulheres, tá? Tanto o Brasil quanto o Maranhão, tá?
Ele é considerado um tumor de crescimento lento e silencioso relacionado diretamente ao HPV, que é o papiloma vírus humano, tá? Uma peculiaridade que eu falo para vocês, o papiloma vírus humano, a gente tem os tipos oncogênicos e os tipos não oncogênicos. Os tipos não oncogênicos, não sei se vocês já tiveram na rotina de vocês, principalmente na infância, na puberdade, mais basicamente, que aparecia verrugas no corpo, não sei se chegou a aparecer em vocês, geralmente aparecia cotovelo, dedo, às vezes no meio do braço, não sei se isso já aconteceu com vocês. Essas verruguinhas que geralmente aparecem no nosso corpo, eles são HPVs, eles são tipos de HPVs. São tipos de HPVs não oncogênicos, tá? Então você passa lá, sei lá, uma pomada, ou vai no postinho e faz uma cauterização, tirou aquilo ali, não vai acontecer nada com você. Ele não leva a processos patológicos. Ele tá ali na tua pele, mas ele não leva a processos patológicos, tá bom? Então, na derme, ele não faz atuação nenhuma. Qual que é o ponto negativo aí do HPV? São os HPVs que atingem as mucosas. Daí, quando a gente fala das mucosas, a gente fala da mucosa bucal, na mucosa anal, na mucosa vaginal, na mucosa peniana, tá? Que são aonde a gente tem atuação sexual diretamente, tá? Então, você falou em atividade sexual que tenha mucosa, você vai falar da presença do HPV, tá bom? A estimativa de novos casos, isso aqui já foi uma fonte do INCA de 2020, é 16.590 casos. E, infelizmente, o número de mortes também acaba subindo, de 6.000 para 6.385. Então, isso aqui, de fato, pensa assim, poxa, mas para o Brasil, 6.385 casos, professora, não seria pouco para um câncer? Que a gente vê aí óbitos absurdos relacionados ao câncer de mama, por exemplo. O problema aí a diferença aí entre um câncer de mama e um câncer de colo de útero, gente, é porque o câncer de mama, ele tem um estadiamento muito rápido, tá? A mulher descobriu hoje, ele já começa a ter modificações muito rápidas no organismo, tá? Já o câncer de colo de útero, não. Como a primeira frase falou aqui, ó, ele é um tumor de crescimento lento e silencioso, tá? Algumas estimativas falam que o crescimento desse câncer, aliás, desse tumor, para ser originado até chegar a um câncer de colo de útero, é no mínimo 10 anos, tá? E algumas literaturas ainda jogam mais, jogam de 20 a 30 anos. Ou seja, é uma menina que iniciou atividade sexual ali na juventude, vamos pensar 18 ou 20 anos, tá? Começou, vamos jogar para 20 anos, para ficar cravadinho. Ela iniciou a atividade sexual dela com 20 anos, o possível aparecimento desse câncer seria lá para os seus 40, 50 anos, tá? Então, ela teria que ter uma atividade sexual constante, relacionada à presença direta do HPV e nunca ter feito um preventivo dela na vida, tá? Então, quando a gente fala do cuidado a respeito desse câncer de colo de útero, a gente faz isso por meio do preventivo, tá? O tal do preventivo de Papa Nicolau, tá? Não vou perguntar, porque eu também não quero ofender ninguém, mas que eu recomendo para vocês como citologistas, meninas, e também para os meninos que têm as suas namoradas, têm as suas mães, têm suas primas e mulheres em sua vida, que realizem o preventivo de Papa Nicolau anualmente, tá? Então, o Ministério da Saúde preconiza que nós realizemos o preventivo de Papa Nicolau todos os anos. Se em 2 anos você teve essa negatividade, você pode fazer a cada 3 anos esse preventivo, tá? Mas o que a gente recomenda para a sociedade é que se realize o preventivo anualmente, tá? Para quê? Para tirar qualquer tipo de processo inflamatório ou pré-lesões para diminuir essa incidência do câncer de colo de útero, tá bom? Então, iniciamos através desse preventivo de Papa Nicolau, através do exame, que é óbvio, ele deu o nome dele, então esse aqui é o nosso senhor Georgios Papa Nicolau, tá? Ele era um médico patologista e ele começou, gente, a trabalhar sobre esse preventivo, entender essas células do sistema reprodutor feminino através da utilização de ratas, tá?
Então, ele vinha todos os dias, pegava a ratinha, vinha com vinha com uma ponteirinha e introduzia soro fisiológico todos os dias lá no introitozinho vaginal dela, tá? Para quê? Para descobrir qual é o tipo de célula que estava habitando ali, naquele colo do útero e naquela cavidade vaginal, para entender se a gente poderia ter alguma lesão característica ali por conta da invasão direta desse órgão externo a ela, tá? Lembrando que o nosso organismo, ele trabalha todo em consonância com ele próprio, tá? Quando vem alguma coisa diferente para atingi-lo, a forma do nosso organismo, então, é de se proteger, tá? Então, ele faz a modificação desse epitélio para que ele se proteja contra aquela infecção, contra aquela invasão. Então, através do preventivo, a gente consegue visualizar o que está acontecendo naquela cavidade vaginal, naquele colo do útero, tá? Junto a esse preventivo de Papa Nicolau, nós temos alguns outros diagnósticos que são feitos através da biologia molecular e o diagnóstico por imagem, tá? A biologia molecular hoje, dentro da citologia, a gente trabalha diretamente com um exame chamado captura híbrida para HPV, tá? Através desse exame, ele é um exame que é feito juntinho com o preventivo. O médico vai lá, faz a coleta do preventivo e aí posteriormente faz a coleta do material para a biologia molecular, para essa captura híbrida. Nesse exame, o que vai acontecer? Eles visualizam lá e separam todos os tipos de HPV que eles encontraram naquela secreção, tá? Visualizou os tipos de HPV, ele vai dividir eles por percentual. Ah, encontrei 60% do HPV 11. Ah, encontrei 20% do HPV 5. Aí ele vai fazendo as divisões lá, tá? Então, aí qual que é o objetivo desse exame? Investigar quais os tipos de HPV que estão presentes no seu colo do útero e quais desses tipos que podem te levar a uma lesão ou até a uma neoplasia, tá? Na rotina, geralmente os médicos só pedem a captura híbrida para HPV quando ele já está suspeitando, tá? De alguma coisa, de alguma modificação, de alguma lesão relacionada a esse HPV. Por quê? Para não deixar a gente também com a cabeça muito pilhada. Porque assim, não é porque você tem a presença daquele HPV que vai te indicar que você vai ter um câncer, tá? Vai depender muito do teu organismo, da tua imunidade frente àquele HPV, tá? Então, eu já vi casos que a paciente passa anos e anos e anos com uma lesão, que ainda não é uma neoplasia, mas ela passa anos e anos com uma lesão, tá? Não diminui, mas também não aumenta. Mas ela fica ali o tempo todo naquela mulher, tá? Já vi casos também de ter uma regressão excelente. Então, ela sai de um princípio, de um simples processo inflamatório, chega até a uma neoplasia, mas ela faz esse tratamento e consegue regredir a zero, tá? Então, vai muito de organismo a organismo de cada paciente, tá bom? Outro exame também, então, é o diagnóstico por imagem, onde a gente faz a ultrassonografia transvaginal, tá? Que é para visualizar macroscopicamente ali dentro como é que tá aquele tecido do colo uterino, tá? Então ele visualiza toda a cavidade vaginal, se você tem alguma verruga que não conseguiu ser visualizada no preventivo, se tem uma verruga é o condiloma, né? Se tem alguma queimação característica de fungos ou característica medicamentosa também, então ele faz essa imagem completa, tá? Então a gente fecha a tríade para observar as lesões advindas do HPV, então utilizando o preventivo de Papa Nicolau, a captura híbrida para HPV e a ultrassonografia transvaginal. Aí agora a gente trabalha então diretamente fazendo uma revisãozinha da nossa aula passada, tá? Então nós temos aqui os ovários, aqui nós temos o corte transversal desse ovário, para você visualizar aqui a visualização desses ovócitos que vão ser liberados aqui, onde as fímbrias vão puxar esse ovócito para ele encontrar ou não o espermatozoide, tá? Se ele não encontrar, o que acontece? Esse endométrio
acaba sendo descamado junto com esse ovócito. Então, a gente lembra que a gente não visualiza o ovócito propriamente dito. Ele vai estar associado junto com aquela descamação que esse endométrio que sofre esse endométrio todos os meses, tá bom? Aqui, ó, gente, que é onde a gente faz a coleta do preventivo de Papa Nicolau, tá? Ó, colo do útero aqui, nós raspamos essas pontinhas aqui, que nós chamamos de fundo de sacro, tá? Aqui seria o ósteo interno, o ósteo do colo do útero, o ósteo uterino. E aqui que a gente faz a raspagem, daqui de fora, que a gente chama ectocervice, e aqui dentro que é a endocervice, tá bom? Meninas, mocinhas, podem fazer o preventivo de Papa Nicolau? Pergunta para vocês. Será que mocinhas podem realizar o preventivo? Não. Oi? Não podem. Quem tá falando comigo? Carrie. Pode ou não pode, Carrie? Não entendi. Não. Não. Carrie. Por causa da presença do ímã e... eu não lembro o outro. Porque também não tiveram... Tem relação... Não tiveram relação sexual ainda, se eu não me engano, é por causa disso. Correto. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, que a gente chama de vagina externa ou vulva, tá? Que aí faz parte os lábios maiores, os lábios menores, essa abertura vaginal aqui, ó. E o ímã, ele se encontra bem aqui na porçãozinha externa, tá? Essa menina não pode realizar o preventivo, porque para eu realizar o preventivo, eu tenho que introduzir um espéculo aqui dentro, ó, para abrir essa cavidade vaginal. Se você introduzir esse espéculo nessa menina, você vai romper o ímã dela, tá? E aí, nosso objetivo não é romper ímã, tá? Então, só faz o preventivo de Papa Nicolau quem já não é mais mocinha, onde esse ímã já está rompido. Deixa eu só mostrar aqui para vocês o espéculo, rapidinho. Ó, esse aqui que é o espéculo. Então, esse aqui que a gente introduz, pode ser chamado de espéculo ou bico de pato. É esse aqui que a gente introduz na cavidade vaginal dela. Por isso é que eu não posso mais ter o ímã, porque senão você vai acabar lesionando essa mulher. Esse espéculo, ele é muito de acordo com o tamanho da cavidade vaginal. Então, geralmente, o que a gente trabalha? Com espéculo P, espéculo M, espéculo G. Espéculo P para as meninas pequenininhas, espéculo M intermediária, espéculo G para uma mulher maior, tá? No SUS, geralmente eles trabalham... Oi? Não tá aparecendo imagem, se a senhora tá mostrando alguma coisa. Apareceu? Agora sim. Obrigada. Então esse aqui que é o espéculo. Dá pra ver? Vai ver igual as blogueiras. Esse aqui, então, é que a gente introduz no colo, na cavidade vaginal dessa mulher, então vai de acordo com o tamanho, P, M ou G. No SUS, geralmente a gente utiliza o espéculo M, tá? Porque aí eu consigo abranger tanto a cavidade vaginal pequenininha quanto a cavidade vaginal grande, tá? E aí vai muito de mulher a mulher, da atividade sexual dessa mulher. Então, se ela tem uma vida sexual mais intensa, a tendência é essa cavidade vaginal ela ser um pouquinho maior, tá? Já peguei casos também na rotina de uma mulher ser bem pequenininha, uma menina, na verdade, porque ela tinha 13 anos. E a gente iniciar com a introdução do espéculo P e não conseguir chegar até o colo do útero dela, porque a gente faz assim, tu abre esse espéculo e ele encaixa certinho assim no colo do útero, para parar ele e a gente conseguir fazer a coleta, sabe? E aí já teve desse caso dessa menina que eu tive que tirar, a gente teve que tirar o espéculo P e introduzir o espéculo M, porque não conseguimos chegar, de fato, lá no colo do útero dela, tá? Então, é muito de paciente a paciente. Deixa eu voltar aqui. E aqui,
Aqui é a visualização do colo do útero, propriamente dito, tá? Um colo do útero normal, meninas, possuem essa coloração. Meninas não, a gente tem meninos aí, eu acho que o Lucas também já tá aí. Perdão, Lucas. Meninos. Nós temos aqui a visualização desse colo do útero, então essa coloração levemente laranja é a coloração de um colo do útero normal, tá? E isso aqui que tá saindo bem aqui, meninas, é um muco, tá? Que é característico da fase pré-ovulatória. Então, é esse muco que te sinaliza se você vai ovular ou não, tá? Como é que você sabe a visualização desse colo uterino? Só um minutinho, meninas. O lanche da minha. O lanche. E é esse muco, então, é que é o sinalizador dessa fase pré-ovulatória. Então, como é que você sabe que você está ovulando? Tá? Chega mais ou menos, então, entre o 13º e o 14º dia do teu ciclo, falando do ciclo, e não do dia do mês, tá bom? 13º e 14º dia do ciclo, quando você vai fazer xixi, você sente esse muco. Ele pode sair de duas formas, gente. Ou ele pode sair nessa espessura mesmo, mais viscosa, como a gente está sendo visualizado bem aqui, ou então ele pode sair líquido. Líquido mesmo. Aí você tá andando, caminhando de boa, e tu diz, opa, parece que fiz xixi nas calças. Na verdade, não foi xixi aquilo ali. Foi simplesmente um muco que no ato da saída nessa cavidade vaginal, por conta da mudança do pH, então aqui no endométrio nós temos um pH específico para ele, aqui a gente já tem um outro pH que já é mais acidificado, então na saída desse muco, na passagem na cavidade vaginal, ele acaba se liquefazendo, e quando ele passa de fato, cadê minha seta? Quando ele passa de fato para a saída já na vulva, ele sai bem líquido. Então você acha que você acabou fazendo xixi, sendo que na verdade foi esse muco, tá? Então quem não quer engravidar, tira o parceiro de perto desse colo desse muco, tá? Porque é nessa fase aqui que você está apta à ovulação. É nessa fase do ciclo, entre o 13º e o 14º, aliás, entre o 13º e o 15º dia, é que vai ter a liberação desse ovócito aqui no ovário. Então ele libera primeiro o muco. Para que ele libera esse muco? Para lubrificar esse endométrio, para conseguir fixar esse óvulo. Olha como é que esse nosso organismo trabalha direitinho. Ele libera primeiro o muco, lubrifica esse endométrio para receber esse óvulo. Então, lubrificou, mais ou menos 13º dia. Entre o 14º e o 15º dia, ocorre a liberação desse ovócito 2. Se ele não encontrar o espermatozoide, ele passa para a fase ovular, de óvulo, né? E vai tentar se fixar aqui. Não encontrou o espermatozoide, o que acontece? Descama endométrio e sai todo mundo, tá? O muco, então, serve para lubrificação e aí, posteriormente, é o nosso sinalizador se você está ovulando ou não, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês para mostrar como é que funciona esse endométrio, tá? A espessura desse endométrio, desse perimétrio, aqui na visualização do útero, tá? Então, você visualiza aqui esse endométrio, quando a mulher é jovem, quando ela tem as produções hormonais específicas, então, quando ela tem um quantitativo de estrógeno e progesterona bem alto, esse endométrio, ele é bem esponjoso. É minha setinha, gente. Toda hora ela assume. Opa! Esse endométrio ele é bem esponjoso, tá? Essas bolinhas aqui que parecem nuvens são vacúolos que são formados justamente para absorção desses hormônios, tá? Então você consegue observar que ele é bem vaporizado por conta da presença desses hormônios, tá?
Já quando essa mulher entra na menopausa, quando a gente tem a diminuição desses hormônios estrogênicos e progestágenos, você vai observar que esse endométrio ele vai ficar bem mais fino, bem mais compactado, tá? Eu já não tenho mais essa estrutura de esponja, tá? Para a extrema vascularização desse meio, tá? Então aqui eu já não tenho mais a passagem hormonal no quantitativo suficiente, então esse endométrio ele fica bem mais compactado, tá? Na mulher na menopausa. Então a lubrificação na mulher jovem é bem mais intensa. Por quê? Por conta da presença desses hormônios. Na menopausa, como a gente já tem a diminuição no quantitativo desses hormônios, esse epitélio, então, ele fica bem mais compactado, ok? Aqui eu trouxe só para mostrar para vocês como é que funciona o colo do útero de uma mulher multípara e de uma mulher nulípara. O que seria uma mulher multípara? É a que teve vários partos. Quando a gente fala desses partos, dessas paridades, nós falamos de parto normal, tá? Que é quando a gente tem a dilatação desse colo uterino para a passagem ali desse feto, tá? E depois, mecanismos fisiológicos, ele volta ao normal, essa musculatura, tá? Então, essa musculatura, ela tem essa capacidade de tornar-se elástica para essa intensa dilatação e passagem do embrião. Posteriormente, ela volta. Professora, ela volta ao normal 100%? Não, 100% não. Vamos pensar nesse colo do útero, nessa musculatura, como um balão. Então, você enche um balão, você enche a primeira vez, você esvazia. Um minutinho, acho que não estou conseguindo introduzir aqui pelo celular. Então, pense nesse colo do útero, então, como um balão, né? Essa musculatura, como um balão. Você enche o balão aquela primeira vez, quando você seca ele, ele volta até que relativamente o mesmo tamanho. Quando você sopra de novo, você enche, esvazia ele, ele já começa a ficar mais frouxo, né? Se você fizer isso várias vezes, ele vai ficando cada vez mais frouxo. Ele volta para o seu tamanho, para o seu objetivo inicial, volta, mas não volta mais como ele era antes. Então, a gente tem um desgaste, tá? Então, na hora que ele fecha, esse colo do útero, ele não fica mais assim, redondinho, com o orifício bem redondinho aqui, de uma mulher nulípara, ou uma mulher que nunca teve parto. Porém, quando ela já passa para essa fase de multípara, que tem essa dilatação dessa musculatura, ela volta, mas ela não volta mais da forma normal como ela seria, tá? Aí a gente fala com relação à cavidade vaginal, porque ainda tem aquele preconceito em cima dessa cavidade vaginal, tipo, minha esposa ela não vai ter parto normal porque vai estragar a vagina dela. Não, gente, isso não existe, tá? O nosso organismo, como eu mostrei para vocês, nosso organismo ele trabalha todos os meses para fecundação. Então ele sabe, ele trabalha em si para fecundar, para dilatar essa musculatura e para voltar ela, tá? Então isso não existe. A cavidade vaginal ela volta sim ao normal. O que acontece? A gente tem hoje mecanismos que estão relacionados diretamente ao fortalecimento dessa cavidade vaginal, ao fortalecimento do assoalho pélvico, que é onde a gente tem ali o nosso sistema reprodutor inferior acoplado ali nessa cavidade pélvica. Você tem as fisioterapias pélvicas que a gente chama hoje. Então, o pessoal da fisioterapia trabalha diretamente para fortalecimento dessa tua musculatura pélvica por dois motivos. Quando você tem esse parto normal, tá? E principalmente em idosos que têm ai meu Deus, como é o nome da palavra que eles chamam? Eles falam no popular que é a bexiga baixa, que é quando você está tendo alterações inflamatórias nessa bexiga e acaba tendo, tendo incontinência urinária, tá? Então a fisioterapia pélvica hoje é utilizada muito para isso. Mulheres após pós-parto e idosos que possuem incontinência urinária, para diminuir esses efeitos. Então eu fortaleço esse assoalho pélvico e aí tenho a minha cavidade vaginal voltando, se restabelecendo. Hoje, também relacionado à fisioterapia pélvica, nós temos o tal do pompoarismo. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Então, o pompoarismo hoje é a estimulação, é a contração, deixa eu até voltar aqui, é a contração
dessa tua cavidade vaginal para... Só um minutinho, gente. Meninos, vocês me aguardem 5 minutinhos. Já tô retornando. Minutinho, tá? Já volto.
Vamos lá. Então, nós já falamos aqui, né, sobre o colo uterino. Falamos dessa parte também. E a gente fala um pouquinho sobre a junção escamo-colunar. O que seria essa junção escamo-colunar? É uma linha, que a gente chama de linha imaginária, que separa essa endocérvice da ectocérvice. Então, agora a gente já vai começar a visualizar essas células no tecido, tá? Nesse corte histológico. Então, nós temos, dentro desse colo uterino, o epitélio da endocérvice e o epitélio da ectocérvice. O epitélio da endocérvice, nós chamamos de epitélio colunar simples. Ele forma o formato dessas células é no formato de coluna. No formatinho de coluna, tá? Onde a principal característica a ser visualizada é o núcleo para as extremidades e o citoplasma na outra extremidade, que a gente chama de citoplasma na periferia, tá? E ele é uma camadinha única de células, uma do ladinho da outra, tá? Sempre dessa forma, o núcleo sempre para o lado e o citoplasma dela sempre para o outro, tá? Aqui a gente tem o epitélio escamoso, onde nós temos as células basais, as células parabasais, intermediárias e superficiais. Oi. Aqui é onde a gente... Oi, Regina. Ô, professora, desculpa, é que eu não tinha desligado meu microfone, tá? Eu disse oi para o professor aqui, desculpa. Ah, tá bom. Aqui é que a gente consegue visualizar mais nitidamente o amadurecimento dessas células. E esse amadurecimento celular, ele provém da presença desses hormônios. Então, quanto mais estrógeno essa mulher tiver, maior será o processo de amadurecimento dessas células, tá? Então, como é que funciona? Basal, aliás, a gente tem a basal, que a gente chama elas de células profundas, são as mais dentro desse colo uterino, né? As parabasais, minha seta, as parabasais são essas aqui, elas vão se originar, aliás, vão originar as células intermediárias e as células intermediárias vão originar as células superficiais. Quando ocorre o processo de amadurecimento celular por completo, essa célula descama. E é quando ocorre, então, a nossa menstruação, tá bom? Então, a menstruação é quando você tem a descamação dessas células maduras. Qual é a célula mais madura? Superficial. Então, ela vai embora ali junto com o sangue, tá bom? Qual que é a importância da visualização dessa junção escamo-colunar, tá? É porque o danadinho do HPV, ele tem afinidade tanto pelo epitélio da endocérvice, quanto pelo epitélio da ectocérvice, tá? Então, ele pode originar carcinomas, que a gente chama de adenocarcinoma, nesse epitélio da endo, e pode originar os carcinomas no epitélio da ectocérvice, tá bom? Mostrando aqui para vocês, essas são as células superficiais, por conta da coloração e o tamanho do núcleo, que é bem pequenininho. Essas são as intermediárias, que eu já tenho um aumento levemente relacionado a essa alta relação núcleo-citoplasma, tá? Aqui eu tenho algumas células metaplásicas, esses aqui são os leucócitos, tá? Então, visualizando a célula, é assim que a gente olha na lâmina, tá? Aqui são as endocervicais, que fazem parte da endocérvice, ou o epitélio colunar, que eu acabei de falar para vocês, colunar ou glandular, tá? Característico, ó, núcleo delas para um ladinho, citoplasma para o outro, ó. Essa aqui é a característica das endocérvices, do epitélio da endocérvice. E o epitélio da ectocérvice está aqui, ó, citoplasma abundante, núcleo pequenininho, tá? Isso aqui é as células que sofrem o processo maturativo relacionado à presença hormonal, tá bom? Aqui a gente olha elas novamente por completo, então eu tenho, ó, superficial, que é essas mais rosinhas, ó, intermediária, que são essas azulzinhas aqui, com o núcleo relativamente maior, quando eu faço a comparação ao tamanho do núcleo. Essas são as profundas, as basais, que eu falei para vocês. O núcleo dela é bem maior quando comparado ao tamanho do citoplasma, tá? E essas aqui são as endocervicais, ó, lindas, uma do ladinho da outra, ó.
Essas aqui são as endometriais, que geralmente são encontradas dessa forma. As endometriais é muito mais difícil a gente encontrar por conta da localização delas dentro desse colo do útero, que já é bem mais fundo, tá bom? Visualizando o corte histológico, então, que é o objetivo, de fato, da nossa disciplina. Então, aqui nós temos, ó, tecido desse colo uterino. E aqui eu vou mostrar para vocês cada tipo de célula na visualização dentro desse tecido. Ela é completamente diferente, gente. Ó, então, vocês estavam visualizando as células lindinhas aqui, ó, separadinha, sem a divisão dos epitélios, só a célula jogada. Aqui nós olhamos o tecido por completo, tá? Então, quando você faz a biópsia, você faz a punção de determinada região, você consegue identificar qual é a lesão que pode estar sendo ocorrida dentro daquele tecido propriamente dito, tá? Então, a biópsia hoje, ela é o padrão ouro para a visualização desse epitélio, tá? O preventivo, ele seria o exame de triagem. É o primeiro exame que a mulher faz para sinalização, para visualizar se ela está tendo alguma lesão ou não. Se aparecer alguma lesão, aí é que o médico pede a biópsia, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Toda essa camadinha aqui, ó, que tá mais pink, aqui, ó, não sei se vocês conseguem visualizar comigo. Toda essa camadinha aqui mais pink, ela é formada pelo epitélio colunar, tá? O epitélio glandular ou endocérvice, tá? Que é essa bem aqui, ó. São essas células bem aqui que vocês vão visualizar, tá? Bora pro tecido. Olhem aqui, visualizem comigo, ó. Como ela faz essa coluninha certinha aqui, ó. Uma do ladinho da outra, aqui, com a característica que eu acabei de falar para vocês, ó. Núcleo para um lado, citoplasma para o outro. Bora olhar aqui no aumento maior. Pronto, ó, para cá, tá a mesma coisa, ó. Núcleo para um lado, citoplasma para o outro. Então, aqui eu tenho, tudo isso aqui é o epitélio colunar ou epitélio glandular. Em cima dessas células, mais posterior, mais exterior, né? A gente fala do colo do útero, a gente fala de dentro para fora, tá? Então, mais dentro é esse epitélio colunar. Acima desse epitélio colunar, nós temos o epitélio estratificado pavimentoso ou estratificado escamoso, que é o que descama propriamente dito, tá? Então, aqui nós temos as células parabasais, as células basais, mais aqui em cima, e aqui eu tenho as intermediárias e as superficiais, tá? Professor, o que seria isso aqui que a senhora está mostrando aqui grandão pra gente, ó? Isso aqui é só tecido conjuntivo, tá? Que faz a segurança, a fixação desse epitélio colunar, tá? Então, eu tenho tecido conjuntivo, em cima desse tecido conjuntivo, eu tenho epitélio colunar, tá? É nesse epitélio colunar e no epitélio estratificado que nós temos as lesões do HPV, tá bom? O que não pode acontecer é essa lesão se extravasar e chegar ao tecido conjuntivo, que aí a gente tem as características de neoplasia invasiva, tá? Então, aqui eu tenho epitélio colunar e epitélio estratificado escamoso. Bora visualizar no maior aumento, ó. Mais uma vez aqui, ó, epitélio colunar, células, o núcleo de um lado, o citoplasma do outro, ó, uma do ladinho da outra, parecendo uma coluninha, ó, ou uma glândulazinha. Isso aqui ficou bem mais legal, apesar de estar embaçado. Aqui, ó, nós temos, saindo dessa endocérvice, nós entramos aqui para as células parabasais, tá? Que são consideradas células de reserva, tá? Para qualquer modificação celular que tenha, elas são ativadas para a produção das parabasais, aí posterior, intermediária e superficial, tá? Aqui nós temos as intermediárias, tá? O núcleozinho com o citoplasma já um pouquinho mais abundante. E aqui em cima nós temos as superficiais, tá? Ó, o núcleo e olha o tamanho desse citoplasma. Tudo isso aqui é o citoplasma dessa célula, ó, gente. Aqui é a mesma coisa, ó. Citoplasmazão grandão,
tá? Um núcleo com citoplasma bem grande, tá? Característica das células maduras. O que seria esses vacúolos que a gente encontra aqui em branco, tá? Isso aqui é o citoplasma da célula, mas o que faz essa coloração transparente, né? Na verdade, sem ter a coloração, é a presença do glicogênio. O glicogênio, ele é nutrientes, é a glicose que é armazenada dentro dessa célula para posterior metabolização, tá? Então, quando você visualiza esses vacúolos dentro dessa célula, aqui no corte histológico, você sabe que tem a presença do glicogênio. Se tem glicogênio, é porque essa célula é madura. É esse glicogênio, gente, que vai atuar diretamente lá na produção daquele muco que eu falei para vocês, entre o 13º e o 15º dia. Então, é esse glicogênio que vai estar relacionado à produção daquele muco cervical, tá? Quem é que produz esse glicogênio? Aliás, aonde que está localizado esse glicogênio? Nas células maduras. Então, eu libero esse glicogênio para a produção desse muco, tá? Esse ovócito não foi fecundado, o que vai acontecer com essa célula que acabou de perder o glicogênio? Vai ser descamada, tá? Então, o glicogênio, ele faz parte da produção desse muco pré-ovulatório, tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, células endocervicais, basais aqui embaixo, aí parabasais, ó, basais essas bem aqui, parabasais são essas, aí eu tenho intermediária e superficial, tá bom? Tranquilo por enquanto, gente? Alguma dúvida, trauma? Não, tá tudo tranquilo e interessante. Obrigada. Aqui ficou mais bonito ainda, tá? Olha aqui, ó, células colunares ou glandulares, que fazem parte do epitélio da endocérvice. Mais bonito ainda que tem, ó, núcleo para um lado, citoplasma para o outro. Esse corte aqui, ele ficou tão perfeito, gente, que vocês ainda conseguem visualizar os cíliozinhos dessa célula. Tudo essa, como se fosse uma poeirinha que tá aqui em cima, ó. Isso aqui é só os cílios da célula, tá? A presença desses cílios indica que essa célula tá novinha, é jovial, tá? Então, quando você visualiza esses cílios, é porque essa célula ainda está em processo de maturação, tá? Então, ó, epitélio glandular. Lembra que eu falei para vocês que ele fazia uma... Ai, meu Deus! Uma fila única, tá? Então, você não vai visualizar outra camada de epitélio glandular aqui. Não, é só uma do ladinho da outra, tá? Característica interessante também da colunar. Você vai sempre visualizar dessa forma como tá aqui, gente. O núcleo de todo mundo vai estar para um lado e o citoplasma de todo mundo vai estar para o outro, tá? Tu nunca vai encontrar isso aqui. Tu nunca vai encontrar o núcleo de uma para um lado e o núcleo da outra para o outro lado. Não, isso aqui não acontece. Se isso aqui estiver acontecendo, provavelmente essa paciente está tendo uma neoplasia, tá? Porque na rotina isso aqui não acontece. E aqui está sendo mostrado, ó, núcleo de todo mundo para um lado, tá? E o citoplasma de todo mundo para o outro, tá? Isso aqui é um corte num tecido histológico em que você visualiza a normalidade nesse epitélio. Então, não está acontecendo nada de errado aqui com essa paciente, tá bom? Aqui a gente tem a lâmina própria, que eu falei para vocês, que é a presença do tecido conjuntivo, a visualização desse tecido conjuntivo. É nesse tecido conjuntivo, então, que essas células glandulares tendem a se acoplar, tendem a se fixar, tá bom? Os nossos estudos na citologia, a gente não trabalha em cima desse tecido conjuntivo, a não ser que o patologista ou o citologista que libera tecido, né, especializado também na área de patologia, consiga observar que está tendo uma invasão nesse tecido conjuntivo, tá? Teve uma modificação desse epitélio glandular, e aí essa célula que está sofrendo a neoplasia está invadindo esse tecido conjuntivo, tá? Aí sim é que a gente faz a visualização. Mas, para a liberação do preventivo normal e do corte histológico
focado em uma simples infecção, nós não olhamos o tecido conjuntivo, tá? Só visualiza se esse epitélio glandular ele está formado certinho, tá bom? Aqui a gente já visualiza todos eles, tá? Então, aqui eu tenho tecido conjuntivo, tá? A fixação desse glandular, ó, as coluninhas aqui, tá? Aqui mais em cima, nós vamos ter as células. Olha que lindo, gente, que ele faz aqui certinho. Agora que eu tô olhando, que lindo que ele faz. Olha, em cima do tecido conjuntivo, a gente tem aqui a invasão desse tecido conjuntivo. Isso aqui é considerado normal, tá? Porque esse tecido ele nunca é retinho. A gente vai tendo esses contornos, essas invaginações, que é característica de normalidade, tá? Mas você observa certinho esse epitélio acoplado nesse tecido conjuntivo, tá? Em cima dessa endosservice, então, você vai visualizar as células parabasais, que são todas essas aqui, ó, menorzinha. Você consegue visualizar um núcleo abundante quando comparado ao tamanho do citoplasma, tá? Em cima dessas basais, nós temos as parabasais, ó, basal, o núcleo ainda é bem volumoso. Na parabasal, esse núcleo ele começa a ter a diminuição. Aqui a gente está tendo uma intensa capacidade mitótica, uma intensa replicação celular. São essas parabasais que vão nos originar as células intermediárias, tá? Então, aqui a gente já tem toda uma camada de célula intermediária, ó. Núcleo bem menor, com citoplasma já bem mais abundante, tá? E aqui nós temos as células superficiais, onde você visualiza um núcleo bem menor ainda e um citoplasma bem mais volumoso dessas células, tá? E você consegue visualizar pelo corte histológico a diferença dessas células por conta da presença do glicogênio, ó. Mais uma vez, ó, eu tenho um quantitativo aqui, mas ínfimo na presença. Quem é que possui de fato glicogênio? Célula madura, tá? Então, quem vai ter glicogênio? Intermediária e superficial, tá? Ó, a intermediária tem um quantitativo de glicogênio, mas muito pouco, ó. Bem pouquinho aqui. Olha o tamanho desse citoplasma aqui, com a presença abundante desse glicogênio, tá? Então, endocervical, parabasal, basal, intermediária, toda essa projeção aqui que tá menorzinha, com o núcleo já diminuindo, e as superficiais. São essas aqui, gente, é que vai ter o processo de descamação, tá? Então, sai toda essa camada aqui de superficial e as intermediárias assumem a função da superficial, tá? E assim vai tendo o processo maturativo. Basal são as nossas células de reserva, elas não fazem essa replicação, só caso necessário. Quem se transforma em intermediária são as parabasais. Então, parabasal se transforma em intermediária, joga hormônio nessa mulher, intermediária se transforma em superficial, joga hormônio nessa mulher, essa superficial descama. E aí inicia um novo ciclo menstrual. Beleza? Ó, aqui eles trouxeram para mostrar para vocês. Minha seta toda hora some. Ó, essa aqui seriam as células basais. Ó, aqui eu mostro para vocês a camadinha que nós temos aqui das endocervicais, ó, glândulazinha, núcleo para um lado, citoplasma para o outro, ó, bem bonitinha, uma do ladinho da outra aqui. E acima dela, nós temos as células basais, ó, bem que a gente tem uma basal. Núcleo bem abundante, o citoplasma quase imperceptível, tá? Aqui também, ó, basal. Essas aqui também são basais. Característica das células basais: núcleo abundante, o citoplasma bem pequeno, tá? Por quê? Porque elas ainda não iniciaram as replicações celulares, tá? E aqui a gente visualiza, mais aqui em cima, as parabasais, mas aqui tem até poucas parabasais, tá? Uma ou outra aqui, ó. Ah, não, essa aqui já é intermediária, ó. Intermediária zona, ó. Citoplasma bem abundante, o núcleo ainda sofrendo replicação intermediária, e aqui a gente já tem
a superficial, ó, núcleo bem pequeno. Compara o tamanho do núcleo, ó, o tamanho desse núcleo com esse aqui. Nesse aqui você ainda tem a visualização das cromatinas. Então, se você visualiza a cromatina em célula normal, é porque ela está tendo uma intensa replicação celular, tá bom? Então, ela ainda está sofrendo o processo de divisão para posterior formar as superficiais. Diga, Preta. Professor, Hum. tem alguma aluna aqui esperando no lobby, porque ela disse que está tentando entrar desde as 8 horas. Aí eu queria saber se aparece pra Não. Quem seria a aluna? Ana Carolina. Não tem nenhuma aqui aparecendo para mim, não. Pede para ela sair e entrar de novo. Ó, porque aqui tá Brenda, Daniele, Hilderlândia, Carrie, Lívia, Lucas, Rainande, você, Regina, Solane, Suelane e Vanessa. Pois São os é, alunos. porque eles não sabem que aparece para a senhora quem está esperando. Então, ela nem esperando tá para entrar. Não, e nem apareceu. E É, nem apareceu em nenhum momento. E aí eu tô logada tanto pelo computador quanto pelo celular. tá. Não Então, apareceu. eu fiz aqui para ela, que ou Tá. o link tá errado, ou a internet dela tá ruim. Pode ser isso também, tá bom? Porque toda vez que aparece, ainda assim, quando a internet está fraca, que aparece, mas aí eu tento clicar, vocês caem depois, tá bom? Mas toda vez que aparece, eu já incluo logo. Tá, ela disse que não conseguiu entrar desde 8 horas, nem entrou, não é dizer que entrou e saiu, não. E caiu, não, ela nem conseguiu Não entrar. entrou mesmo, né? Não, de fato, não apareceu nenhuma vez aqui pra mim, tá bom? Eu nunca vou ter. Prontinho. Então, aqui a gente visualizou as basais, ó. A endocervical lindona aqui, intermediária e superficial, tá bom? Aqui vou mostrando os vacúolos com glicogênio, que eu acabei de falar para vocês, tá? A gente consegue visualizar até a separação dessas células é muito mais fácil quando nós temos a presença desse glicogênio, tá? Eita, começaram o obra aqui. Então aqui os vacúolos de glicogênio, você consegue ver que essa camada superficial são as células que mais possuem esse quantitativo de glicogênio, tá? Você vai descendo, você vai vendo que vai tendo a diminuição da presença desse glicogênio. Ó, célula intermediária linda aqui, possuindo um quantitativo de glicogênio, mas bem menos quando comparada às células superficiais, tá bom? Peraí, que agora acho que apareceu aqui alguém aqui, Regina. Não, foi outra pessoa, não foi a Ana Carolina, não. Eu cinturava. Tá bom. Tá? Aqui, ó, mais uma vez a visualização desse tecido conjuntivo, que é onde a gente tem a fixação dessa camada epitelial. Professora, não está aparecendo. Não? Para mim? Vou colocar, só um minutinho. Tem uma furadeira aí, professora? Começaram obra aqui agorinha, gente. Eu tô toda trancada, mas ainda assim... Jesus. Eu vou falar mais alto, tá? Não, tá ok. Tá, para mim que tá bom. Tá, só um minutinho. Fecha a porta aí, Preta, pra titia, fecha. Isso, vai pra lá. Isso, pra poder diminuir o barulho. Pronto. Agora tá aparecendo, Regina? Sim, sim. Beleza, obrigada. Então, aqui, ó, eu visualizo e mostro para vocês o tecido conjuntivo, tá? Que é onde a gente tem a fixação desse epitélio do colo uterino. Visualizando mais uma vez, ó, a camandinha. Olha depois como não sei com vocês, mas isso aconteceu comigo quando eu comecei a aprender a visualização do tecido. A gente visualiza que a gente tem uma camada saindo de uma camada para outra,
por conta da visualização desse núcleo, que fica muito intensa no endocérvice, tá? Então, ó, núcleo todo mundo bonitinho aqui, fazendo uma fileirinha, ó, característica dessa endocervical, tá? Você consegue perceber que você está mudando de célula quando você começa a perceber a separação desse núcleo. Então, por que a gente está tendo a separação desse núcleo? Porque nós teremos ali um quantitativo de citoplasma maior, né? Então, aqui, ó, você começa a perceber que o núcleo está ficando menor e o citoplasma está aumentando. Assim vai acontecendo até a chegada das superficiais, tá bom? Mais uma vez visualizando, olha aqui como elas estão lindas as endocervicais, ó, núcleo todo mundo para um lado, formação até, visualização até dos cílios, tá? E aqui a gente tem tecido conjuntivo. Linda de novo, formando os vacúolos dentro desse tecido, uma do lado da outra, que tá parecendo desenho, né? Núcleo para um lado, citoplasma para o outro, fazendo essa camada única. Então, lembrem-se que a endocérvice, ela sempre terá camada única dentro desse colo uterino, tá? E aqui a visualização do tecido conjuntivo também. Olha que lindas! Uma do ladinho da outra, isso aqui é característica de normalidade, tá, gente? Além da forma como elas estão apresentadas dentro desse tecido, a visualização de uma homogeneidade, na sua maioria, é claro, do tamanho desse núcleo e do tamanho dessas células, é o que leva essa característica de normalidade. Tá? Então, ó, núcleos muito semelhantes um tamanho ao outro. Isso aqui era para estar semelhante, gente, mas sabe o que foi que aconteceu aqui? Ela acabou ficando muito apertadinha, muito pressionada uma na outra, e por isso que ela ficou nesse formatinho mais quadrado aqui, tá? Ela não está sofrendo processo patológico, não. Foi mesmo por conta do processo da invaginação. Na hora da produção delas, ela acabou não conseguindo chegar diretamente ao tecido conjuntivo, e aí ela tenta se invaginar até chegar à fixação nele, tá? Vocês conseguem perceber uma normalidade no tamanho desses núcleos, ó. Um muito semelhante ao outro com relação ao tamanho, tá bom? Aqui a gente mostra para vocês umas características que a gente visualiza lá na citologia, mas no corte histológico ele fica muito bonito, que é a visualização da cervicite, que é quando nós temos a inflamação desse canal cervical, tá? Então, você consegue visualizar essas células endocervicais, muito lindinhas aqui, mas aqui eu já começo a ver que esse tecido, que essas células já estão sofrendo alguma inflamação. Você consegue perceber que está um aglomerado muito bagunçado, muito louco, tá? Aqui é a característica direta dessa inflamação. Visualizando um aumento maior ainda dessas células, aqui nós temos a visualização que a gente chama de infiltrado linfocitário ou linfoplasmocitário, que é quando você tem a visualização de linfócitos e de plasmócitos dentro desse tecido, tá? Então, aqui eu tenho um plasmócitozinho, tá? Aqui eu tenho um linfócito, então ele caracteriza aqui o processo inflamatório ocorrendo nessa paciente, tá? E a gente chama esse processo de cervicite. Aqui nós temos as células basais, tá? Núcleo bem abundante, o citoplasma bem fino dessas células, tá? Aqui também as células basais, são elas que são chamadas de células de reserva, tá? E aqui eu mostro para vocês que é a função direta dos médicos patologistas, é fazer a diferenciação do epitélio do tecido normal e do tecido metaplásico. Então, bora para o normal. Você consegue observar aqui, gente, uma organização dessas células, tá? Então, ó, núcleo das endocervicais, todos aqui, um bonitinho, um do ladinho do outro. A organização em cima dessas parabasais, organização na intermediária e organização na superficial. Então, você vê que tem uma camada em cima da outra de uma forma organizada, tá? Quando é que eu tenho a metaplasia? A metaplasia, então, é quando eu tenho uma bagunça,
nesse epitélio. Esse HPV, ele atingiu, passou a célula superficial, passou a camada intermediária e já chegou na camada basal, na parabasal, tá? Então, quando a gente tem a metaplasia, nós temos a invasão desse epitélio. Essa metaplasia é o que vai originar o carcinoma, seja ele de ectocervice, seja ele de endocervice, tá? Então, aqui, ó, você consegue perceber que tu não tem uma organização, ó. Tá tudo muito bagunçado aqui, sem ordem, tá? É característica da metaplasia. Aqui eu trouxe para vocês para demonstrar como é que a gente olha a célula e como é que a gente olha o tecido de acordo com as anormalidades que vão ocorrendo nessa paciente, tá? Então, L-Zil é uma nomenclatura que a gente utiliza dentro da citologia para uma lesão de baixo grau, tá? H-Zil para uma lesão de alto grau, tá? E aí, posterior, a gente tem a visualização do carcinoma, tá? Então, esse L-Zil, esse H-Zil já são lesões, porém, são lesões que podem ou não te levar a uma neoplasia, tá? Então, na maioria das vezes, o L-Zil está relacionado a processo inflamatório infeccioso. Tratou esse L-Zil, ela volta para o normal, tá? Já do H-Zil, a chance dessa mulher, quando ela é diagnosticada com H-Zil, a chance para ela chegar no carcinoma é muito mais alta, tá? Então, aqui, ó, as células superficiais intermediárias sendo visualizada aqui na normalidade, ó. Olha que bonitinho de novo, ó, camadinha de endocervice posterior, as outras células, ó, numa organização, tá? No L-Zil, você já começa a visualizar uma modificação nessas células superficiais e nas intermediárias, ó. Então, começa a ter uma alteração, uma bagunça aqui em cima ainda. Não chegou nada aqui embaixo, aqui eu continuo com elas normaisinhas, tá? No H-Zil, eu já tenho a invasão, eu saí das células superficiais, das intermediárias, e começo a visualizar essa bagunça já mais nas basais e nas parabasais, tá? Então, é a característica já de invasão nessas células basais, tá? E o H-Zil, que a gente chama de NIC3, é quando ele já está entrando no carcinoma, tá? Então, essa invasão já está começando a ocorrer a invasão desse epitélio, tá? E posteriormente nós teremos a invasão completa. Ixi, eu acabei não colocando a imagem toda aqui para vocês. E aqui a gente tem a invasão. Só um minutinho, gente. Vou colocar aqui de novo. Tá preto? Aqui parece normal. Oxi, não sei porque que ele tá cortando. Vou mostrar desse jeito bem aqui para vocês olharem ela por completo. Tá aparecendo aí? Aí aqui é que a gente já tem a invasão, tá, gente? Tá. Desse epitélio, tá? Então, eu tenho aqui o tecido conjuntivo. Essas parabasais, ó, já não aparecem mais de uma normalidade, ó, não aparece mais a divisão bonitinha, como a gente tem aqui, ó, de cada camadinha, tá? Então, a partir daqui, a gente já tá começando a ter a invasão. Pegou por completo, a gente já tem o carcinoma, tá? Então, do H-Zil NIC3, que a gente chama de NIC3, para a chegada no carcinoma é assim, tá? Agora, do epitélio normal até chegar a esse H-Zil, é que tem um estadiamento bem longo, tá? Aqui que eles falam que é no mínimo 10 anos para ocorrer o processo, tá? A coleta do preventivo, só mostrando para vocês os materiais que a gente utiliza. Aí aqui a gente tem o espéculo, o suavezinho, que é utilizado geralmente para as meninas, para as mocinhas a gente não introduz a escova nem a espátula, porque só pega aqui fora, tá? No imenzinho. Faz a coleta. É muito comum fazer bacterioscopia em meninas quando elas estão para entrar iniciar a menstruação, que elas começam a ter muitas secreções. É muito comum a mãe fazer bacterioscopia nessas meninas, tá? Aqui é o fax fixador, que é o álcool que a gente coloca para pegar nessa lâmina, tá? Essa lâmina ela é sempre nomeada de lápis, porque se você nomear essa lâmina de caneta, na hora que o álcool tocar nessa caneta, ele leva a tinta, tá? Então, geralmente a gente faz, geralmente não, sempre se faz a identificação dessa lâmina com um lápis, tá bom? Esse aqui que é o espéculo que eu mostrei ainda agora para vocês, a gente abre ele, aliás, coloca ele fechadinho e vai abrindo ele no decorrer da coleta, tá?
Então, aqui que a gente faz a coleta, ó, introduz esse espéculo, vai abrindo ele aqui dentro, vem depois com o suave não, com a escova endocervical e faz a coleta desse colo do útero, tá bom? Algumas observações importantes para a coleta. Essa mulher não deve ter tido relação sexual nas últimas 72 horas, que é o que a gente fala que esse colo do útero fica inflamado, tá? E aí pode aparecer células metaplásicas por conta dessa agressão ao ato sexual. Evitar o uso de duchas e medicamentos vaginais. Então, tipo, as nossas mães, as nossas avós tinham um costume muito grande de utilizar as duchas vaginais, tá? Introduzia dentro dessa ducha água morna, vinagre ou alguns medicamentos, introduzia na cavidade vaginal para fazer a limpeza, tá? Então, não há necessidade disso, gente. Hoje, já se é comprovado que o nosso organismo ele possui a sua atividade mesmo de higienização interna, tá? Então, não tem necessidade de você introduzir, fazer uso de sabonetes vaginais na rotina, utilizar perfume ou algo do tipo, desodorantes vaginais, não tem a necessidade disso, tá? O teu organismo trabalha para sua própria higienização. É claro que a higienização externa, aí sim é por sua conta, mas higienização interna, quem faz é o teu próprio organismo, tá bom? Ela não deve estar menstruada, tá? Porque senão na lâmina desse preventivo a gente só vai ver sangue. Tá? Então, nosso objetivo não é visualizar a hemácia, é visualizar a célula, é visualizar o tecido, tá bom? E as mulheres grávidas, elas podem sim fazer o preventivo, só não é recomendado que ela faça o preventivo no primeiro trimestre, tá? Por conta da fixação desse bebê ainda ali, né, desse embrião no endométrio. Então, é pedido para não ter esse processo de sensibilização. Por quê? Porque quando você introduz qualquer coisa nesse colo do útero, você promove leves contrações. Então, como esse embrião ainda não está 100% fixado nesse endométrio, você pode, através dessa contração, da realização desse preventivo, levar essa paciente a contrações, você pode levar ela a um aborto, tá? Então, a gente não faz o preventivo no primeiro trimestre. Mas no segundo e terceiro trimestre está liberadíssimo, tá bom? Aqui é como a gente faz a leitura, tá? Os objetivos que a gente usa na citologia é o objetivo de 10 vezes de 40. No tecido, a gente ainda utiliza a objetiva de aumento de 4 vezes também, tá? Então, aqui, ó, objetivo de aumento de 10 vezes, você visualiza esse campo por completo. Quando você vai para o objetivo de 40 vezes, você amplia. Então, o que a gente fez aqui, ó? Pegou só esse campo bem aqui e aumentou para visualizar o que está acontecendo. Então, essas células aqui são estranhas, o que está acontecendo com elas? Aí vamos aumentar elas para ampliar essa visão, para visualizar, melhorar essa visão. Aí aqui você olha, tá? Laudou, volta para o objetivo de 10 e continua fazendo a leitura da tua citologia no objetivo de 10 vezes. Eu tirei essa imagem da internet, que é associada a Papa Nicolau, tá? Então ele diz que o momento mais eletrizante de minha carreira foi quando eu descobri que era capaz de observar células cancerosas no colo do útero através do esfregaço, tá? Então, meninos, era isso. Com relação às... Puxa, Estão me olhando? Sim, professor. Então, vamos lá. Então, o que a gente comentou hoje? Então, a gente trouxe um pouquinho para vocês do que é esse preventivo, tá? Da importância da realização desse preventivo. Trouxe para vocês a visualização tanto da célula quanto do tecido. Então, eu peguei mais especificamente mostrando o tecido para vocês por conta do tema da nossa disciplina, tá? Para trazer essas imagens do tecido, gente, seria igualzinho como a gente visualizaria lá dentro do laboratório, tá? A diferença é que lá vocês estariam diretamente no microscópio, tá? Mas aqui é dessa forma, tá? Então, você vai visualizar as camadazinhas do tecidozinho na normalidade, vai estar uma em cima da outra, tá? Se a gente está tendo uma neoplasia, um carcinoma ali, ele já vai estar invadindo toda aquela camada, então você não consegue mais identificar o que é uma endocervical, o que é uma superficial, como uma intermediária, porque elas já estão bem bagunçadas ali, invadidas, tá?
O epitélio normal foi como eu mostrei aquela diferença lá, a associação entre o normal e o metaplásico. Normal, uma em cima da outra. Visualização das endocervicais, elas são lindas tanto na citologia, tanto na visualização da célula propriamente dita, quanto no tecido. Então, você vai sempre visualizar ela uma do ladinho da outra. Esse epitélio colunar simples, ou seja, uma fileira só de célula. Em cima dessa endocérvice, nós temos a ectocérvice. E embaixo dessa endocérvice, nós temos o tecido conjuntivo frouxo, tá? Nessa camada, e é esse tecido conjuntivo que dá sustentação a esse epitélio. Alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo? Recomendações do Ministério da Saúde, mais uma vez eu reafirmo, é a realização desse preventivo anualmente. Então, se vocês estão devendo o preventivo de vocês, vamos fazer, tá? Coloquem sempre um mês, gente, específico, que é assim que eu faço. Eu sempre escolho um mês do mês, ou um mês do mês, um mês do ano, que é para eu conseguir fazer os meus exames de rotina, tá? Não tem a necessidade de você realizar os exames hormonais o tempo todo, tá? Mas o preventivo é pedido sim. Então, a gente tem que pensar também todo no sistema público e graças a Deus quem tem o sistema privado para utilizar, ótimo. Então, sem problema nenhum, faz o seu preventivo todos os dias. Mas é como uma vez eu estava conversando com uma aluna que trabalhava num posto de saúde. Ela disse, professora, quando o médico vem aqui, que era bem distante, era aqui em São Luís, mas era bem distante. Ela disse, quando o médico vem aqui, uma vez a cada 15 dias, quando ele vem, porque já ocorreu casos de estar marcada, as pacientes estarem lá e ele acabar não vindo, tá? Então, o que eu sugiro, tá? Que eu passo realmente para a população. É que você aproveite as campanhas, tipo a gente na farmácia, todos os anos a gente faz campanha, escolhe um bairro, geralmente da periferia de São Luís, para a gente realizar preventivo. Então, ano passado a gente fez uma campanha, foi muito legal, muito enriquecedora, a gente conseguiu bastante coleta de preventivo. Vai ter aquelas pacientes que não querem fazer, que tem um bloqueio, mas aí a gente insiste, é o papel do farmacêutico, é o papel da equipe da enfermagem também, fazer essa conversa com esse paciente para que ele realize o preventivo, tá? No caso da menina que eu falei para vocês, ela era de menor, né? Mas ela já tinha uma atividade sexual. Nesse caso, eu conversei com a responsável dela, porque eu não poderia fazer o preventivo dela sem uma autorização do adulto, tá? Porque por mais que ela estava dizendo pra gente que ela já tinha atividade sexual, mas aí depois, para a gente diminuir qualquer tipo de processo jurídico que venha a ter, então a gente sempre pede a assinatura de um responsável para que ele se certifique que a gente está realizando preventivo nessa menina, tá? Então, nessa época eu consegui esse preventivo, eu consegui com uma idosa fizesse esse preventivo. Nessa idosa, na época, a gente já visualizou algumas lesões que eram características de um carcinoma, tá? Conseguimos auxiliar nessa época também uma gestante que ela estava com candidíase, tá? E a candidíase para a gestante, ela é extremamente perigosa, porque ela pode levar a infecção, né, desse colo do útero e levar a aborto, tá? A cândida, ela tem duas relações. Ela pode acabar subindo e fazendo a modificação nesse embrião e pode também levar esse colo do útero à contração e acabar levando a um aborto desse feto, tá? Então, a gente conseguiu nessa época. Então, assim, para mim é muito gratificante trabalhar nessa área, eu ainda trabalho nessa área, visualizar essas células, visualizar a microbiota, como é que está sendo o crescimento dessas bactérias ali, apesar de a gente não ser microbiologista, né, mas visualizar o crescimento dessas células ali, elas é fundamental para a gente. E dentro da área da patologia, tá, que é um braço, aliás, a citologia é um braço da patologia, a gente consegue visualizar nitidamente
cada camada de epitélio e visualizar se essa paciente está tendo ou não alguma alteração celular, alguma alteração desse epitélio, tá bom? Então, o que a gente sugere é realizem os preventivos de vocês normalmente, à frente de qualquer lesão, de qualquer alteração, encaminhe esse resultado para o médico posteriormente fazer o captura híbrida para HPV ou fazer a transvaginal para visualização completa dessa cavidade uterina, tá bom? Meninos, com relação à nossa atividade, como é que está sendo? Vocês estão tendo alguma dúvida? Ainda não vi nenhuma postagem? Gritem que agora é a hora. Professora, eu postei aquele seu áudio no grupo. Não? Mas ninguém me perguntou mais nada, não. Eu acho que... Tá. Se Então, tiver eu vou só... alguma dúvida, essa é a hora, né? Justamente. Então, eu vou só recapitular e aí vocês tirem a dúvida em cima, tá? Então, o que a gente fez? Nós fizemos o sorteio. Eu dei um tema geral para cada grupo. Então, por exemplo, o teu foi muscular, não foi, Regina, que tu falaste? Sim. Tá. Então, exemplo, o grupo da Regina ficou com o sistema muscular. É para a Regina fazer um trabalho e apresentar todo o sistema muscular para a gente? Não. Não é isso. Só um minutinho, só colocando o carregador aqui. Então, é para o grupo da Regina apresentar todo o sistema muscular para a gente? Não. É para o outro grupo apresentar todo o sistema reprodutor para a gente? Não, porque vocês já tiveram uma aula disso. Eu não quero que vocês façam uma repetição disso. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um ponto dentro do sistema que foi dado para vocês trabalharem em cima. Então, por exemplo, no sistema ósseo, sistema esquelético, o grupo da Brenda, não sei nem se foi esse, o grupo da Brenda, vai trabalhar em cima de alguma patologia relacionada à articulação, por exemplo. E aí vai trabalhar em cima daquilo ali, específico aquilo ali. Então, eu dei o tema de sistema esquelético para ela, mas ela vai trabalhar um tema específico ali dentro, entendeu? O que não pode a Regina ficou com o sistema muscular e ela vai falar sobre o sistema reprodutor feminino, tá? Ela ia falar de preventivo no dela. Não tem nada a ver, porque o tema dela geral é sistema muscular. Então, vai ficar com o sistema reprodutor feminino quem ficou com o sistema reprodutor feminino, entendeu? No sistema foi tegmentar, epitelial, né? Vai falar específico, vai falar de, sei lá, de unha, por exemplo, tá? De pelos, alguma coisa relacionada. Então, tem que ser alguma coisa relacionada ao teu tema. Eu não tô te pedindo para tu trazer uma aula de sistema epitelial, não tô te pedindo uma aula de muscular, não tô te pedindo uma aula de reprodutor, não. É um tema dentro daquela área, tá? E aí, a postagem vai ser da seguinte forma: trabalhou o teu tema, posta. Como? O exemplo que eu tinha dado para vocês na semana passada. O professor passou, ele estava falando sobre bioquímica geral, e aí o tema do grupo foi lipídios. Eles trabalharam em cima de lipídios. Então, eles fizeram postagens em cima desse tema, tá? E por incrível que pareça, o trabalho deles já tem um mês que aconteceu, e eles continuam até hoje fazendo postagens em cima do tema. Então, eles fazem quiz, eles fazem postagem no history, postagem no feed. O outro grupo trabalhou em cima do Facebook, e aí coloca postagens lá em cima, lá dentro do Facebook, tá? Então, assim, essa parte é que eu vou deixar à vontade para vocês, tá? O que é o específico vocês têm que trabalhar em cima daquele sistema que foi mandado para vocês, beleza? Beleza, professora. E aí, assim, a gente está trabalhando em cima das redes sociais. Nós estamos, o objetivo com esse trabalho é que vocês passem para a sociedade o que vocês aprenderam aqui.
tá? O nosso objetivo é esse, passar para a sociedade que vocês estão aprendendo. Tá? Vocês estão se formando, aliás, vocês estão estudando, estão fazendo essa graduação para vocês, sim, mas também para dar uma resposta, já vou te dar a palavra, Rainande, para te dar uma resposta para a sociedade do que você está fazendo, tá? Então, essas postagens, elas não devem ser feitas apenas lá no dia 5. O dia 5 é para vocês apresentarem. Então, o ideal é que vocês iniciem as postagens, gente, agora, domingo, segunda, para eu ver quem é que está visualizando isso aí. Então, adicionar as pessoas, para de fato ver que as pessoas estão entrando, estão conhecendo o trabalho de vocês, tá? Como a gente não pode ir hoje para a faculdade fazer uma palestra, tá? Então, é essa forma de divulgação do nosso trabalho. Diga, Rainande. Eu não sei se a senhora falou, eu não prestei muita atenção, estava fazendo uma coisa, mas é necessário enviar pelo AVA? Não, Flu, não. A única coisa que vocês vão fazer é me mandar o link para poder eu acessar e aí me adicionar na página de vocês e olhar o que vocês estão fazendo. Para a senhora ter a visualização, para saber realmente quem fez ou não, né? Justamente. Ok. Entendeu? Obrigada. Por nada. Diga, Rita. Só uma dúvida em relação à divulgação desse trabalho no meio social. Necessariamente a gente precisa criar uma nova página para esse trabalho ou tem que ser na nossa própria página pessoal? Assim, o recomendado é que você crie uma nova página, tá? Mas se você não quiser não quiser criar uma nova página, todos os membros do grupo precisam fazer aquela postagem. Entendeu? Então, o teu grupo é de 5 pessoas, todo mundo tem que fazer aquela postagem para poder validar a nota, porque se só tu postar, para mim vai ser como se só tu estivesse trabalhando. Entendeu? Por isso que eu sugeriria que vocês criassem uma nova página. Ou então, eu vou até converter... Não. Vocês podem fazer em cima da página de vocês ou criar uma nova página. E aí eu vou pedir o Instagram da nutrição, que a professora Marília até me disse que tem, e vocês façam menção a eles também, tá? Pra gente divulgar, circular ainda mais rápido esse nosso trabalho. Pode ser, Rita? Pode ser. Eu deixo à vontade com relação a isso. Agora sim, só reafirmando. Se for a postagem na própria rede social de vocês, todos os membros precisam postar. Certo. Professor? Certo? Diga. Aquela pergunta que eu fiz para a senhora sobre como postar. Aí, no caso, você está dizendo, vocês podem passar o link para a Regina, que a Regina me repassa. Ali, eu só respondi para uma aluna que tinha me perguntado, esqueci de botar. Então, é bom falar aqui para eles todos irem agora, que pode ser dessa forma. Eles passam o link para eu repasso. Isso. Ou então pode me adicionar direto na rede social, que aí eu já vejo também por lá. Eu estou sempre olhando, viu? Também pode ser dessa forma também. E qual é o seu endereço? O meu é Marina C. Maranhão. Viu? E aí, mais alguma dúvida, meu povo? Eu tenho mais uma. Fala, Rita. A senhora tinha dito que a gente tem que fazer essa postagem e logo em seguida a gente teria que apresentar aqui, né? E como que seria feito isso? Seria apenas um integrante da equipe ou todo mundo? E como que vai ser feito? Um integrante da equipe. Um integrante, tá? Ele vem... Por isso que eu preciso que vocês me encaminhem as redes sociais, as postagens de vocês. Aliás, me adicionem nas postagens de vocês antes, que é para poder eu tirar os prints e montar um PowerPoint como se fosse a aula. Montar o PowerPoint bonitinho para vocês apresentarem. Aí, por exemplo, no teu grupo, é tu que vais apresentar, exemplo. Então, eu monto todo a organizaçãozinha e aí você vai mostrar pra gente, olha, nós criamos a rede social tal, divulgamos assim, fizemos assado. E aí, tudo que vocês postarem, eu vou colocar aqui na apresentação de vocês.
Entendeu? Tá bom, então. Entendi. A nota ela está relacionada à postagem, à divulgação para a sociedade e à apresentação aqui também. Então, pelo menos um membro, não estou pedindo todo mundo, porque eu sei do acesso de internet quanto a isso, mas pelo menos uma pessoa do grupo vai ter que fazer a apresentação aqui para a gente. Tá bom? Não necessariamente você, Rita, mas qualquer membro do seu grupo. Tá bom? Tá ok. Mais alguma dúvida, gente? No caso, como a senhora falou, de todo o tema, a senhora passou um tema para cada grupo, né? Isso. Aí, dentro desse tema, a gente tem que escolher um assunto. Isso. Apenas um assunto, porque o meu grupo, a gente estava escolhendo bem uns 5. Não. Apenas um tema. Agora sim, você vai trabalhar em cima desse teu tema, tá? Então, tu escolheu falar de, sei lá, de contração muscular. Pronto, joguei aqui. Decidi falar de contração muscular. Então, tu vai explicar como é que acontece, trazer vídeo. Não sei, gente. Joguem a criatividade de vocês dentro disso aí, tá bom? Mas aí trabalha em cima desse tema bem legal. Ei, é 1000 pontos. Sim, tá bom. E me surpreenda, Tá ok, professora. tá? Estamos tentando. Professora, Oi? deixa Oi? eu só ver se eu entendi. Que eu já tinha entendido na outra aula. Só falar para a senhora como que eu entendi o trabalho. Porque no último slide que a senhora colocou, né, eu até printei. Aí fala assim, o aluno irá trabalhar o tema da nossa disciplina que seja relacionado ao seu curso, que no caso seria nutrição, né? Aí eu tô no grupo da Regina, que é o tecido muscular. Então a gente vai pegar esse tema e vai colocar na rede social como nós, enquanto futuros nutricionistas, as dicas, os fatores da nutrição colaboram. Tipo, o músculo, quais são as proteínas que estimulam a hipertrofia, as vitaminas que auxiliam na contração muscular, a vantagem do potássio para cãibra e tudo mais essas coisas. É tipo isso. Isso. É porque, no caso, quando a senhora jogou na última aula, a gente ficou assim, meu Deus, vai fazer um trabalho, como a gente vai colocar o trabalho sobre tudo isso lá na rede social, entendeu? Não. Aí depois eu fui ler o print, né, que eu tirei da tela. Aí quando veio o tema, que eu disse assim, não, ela quer que a gente pegue esse tema e como que a nutrição vai trabalhar o sistema que a gente estava na aula, lá na rede social, como dicas, informativos, para o público que estiver lá seguindo. Desse jeito. Certo, agora... Perfeito. Então, vocês escutaram o que a Carrie falou. É dessa forma. É aplicando. Entendeu? Porque, tipo, ó, vamos voltar bem aqui ao sistema reprodutor feminino, do tema da nossa aula de hoje, que a gente falou um pouquinho das células, falamos um pouquinho do preventivo. É da alçada de vocês falar de preventivo? Não é da alçada de vocês. Então, vocês trariam preventivo, mas não tem nada a ver a ligação com a nutrição. Entendeu? Então, eu trouxe o preventivo para informá-los, mas para mostrar como é que tem a visualização no tecido. Entendeu? Aí o tecido, sim, é dentro da nossa área geral. Tanto vocês quanto eu. Mas o preventivo propriamente dito, ele está gerando mais na minha área. Então, nada a ver o grupo de sistema reprodutor feminino trazer o preventivo. Mas alguma coisa que esteja relacionada à visualização dessas células, ou então ao cuidado da paciente, sabe? Então, é isso aí. Trazendo para a área de vocês. Professora. Diga. Mas também, assim, tem patologias que envolvem o sistema tegmentar, todos os Tu não precisa trazer, Regina. Não, eu estou dando ideia para os outros participantes, que também tem patologias dentro do sistema que é curada através da nutrição. Justamente, era isso que eu ia dizer. Não necessariamente precisa trazer a patologia em si, mas a atuação de vocês como profissionais nutricionistas dentro desse sistema. Como você acabou de falar. Já pesquisei, entendeu? Tem como. Senão, não teria o fundamento por que estamos dando essa disciplina. Justamente. É a cura através da nutrição. Pois é, falou, assinou e ela assina embaixo de novo. Carinho. Tá.
Dessa forma, tá bom? Então, estamos combinados. Qualquer coisa, gritem. Vamos começar a fazer as postagens. Eu quero divulgar os trabalhos de vocês. Quero dizer, olha, essa turma aqui é a turma da professora Marina. E eles estão arrasando nos trabalhos. Meus amores, Rita, quer falar de novo, Preto? Ou eu que não baixei tua mãozinha? Rita? Oi. Não, eu que Quer- não tinha baixado. Ah. Não, eu que não tinha baixado. Então, tá bom. Meninos, muito obrigada pela aula de hoje. Semana que vem a gente tem as nossas apresentações, tá? Vocês fazem alguma disciplina blended, gente? Ainda não. Fazendo Só interativo. epidemiologia nutricional. Tá. Então, apesar de semana que vem já iniciar as nossas... Cadê, gente? Agora fui eu que levantei a mão sem querer aqui.